Salve, salve, aluna e aluno. Quem é que está aqui na área, professor Aprígio, para dar início a mais uma aula. Eu já vou pedir para a produção abrir essa imagem e a gente vai partir logo para o próximo. Isso, perfeito. A gente vai falar hoje sobre um assunto que eu acho que é importantíssimo, que é carboidrato. Quando eu pensar em carboidrato, é só você pensar assim, fonte de energia. Uma das principais funções do carboidrato é como o quê? É oferta de energia. Agora eu quero deixar bem claro para você, é só isso? Não. Isso é muito pouco. O carboidrato tem uma importância ainda muito, mas muito relevante e singular. Então vamos primeiro entender qual é o objetivo da nossa aula de hoje. É compreender que os carboidratos são substâncias encontradas principalmente em alimentos de origem vegetal. Guarda essa informação. Eles fornecem a maior parte da energia, olha, outra informação que é bom você guardar, necessária para a manutenção das atividades das pessoas. Principalmente promove o cérebro de energia suficiente para o quê? Para o seu funcionamento. Então, posso dizer que o cérebro funciona da maneira que ele deve funcionar, ou seja, saudável, graças aos carboidratos. Então, guarda essa informação porque é muito, muito relevante. Mas a função realmente é só essa, de caráter energético? Não. Tem também função estrutural. E é isso que nossa aula de hoje vai te dar a oportunidade de sair do reino da necessidade para o reino da liberdade. Para que você seja um sujeito crítico e reflexivo, principalmente num assunto que tem tudo a ver com quem você é. Tem tudo a ver com a tua capacidade de lidar com você mesmo. Porque carboidrato, gente, tem a ver com a tua alimentação, tem a ver com a tua qualidade de vida. Então, vamos ao que interessa, que eu acho que é mais importante agora, é a gente tentar entender o que seria, então, dentro de uma perspectiva de categorizar estruturalmente os carboidratos. Então, a gente vai ter as trioses, as tetroses, as pentoses, as hexoses e as heptoses. Mas pra gente, nesse primeiro momento, o que é que vai interessar pra gente? As pentoses e as hexoses, tá? Aquelas que vão ter assim, só para que vocês entendam, aquelas que são formadas por 5 carbonos ou aquelas que são formadas por 6 átomos de carbono. Porque na prática, gente, o que é que a gente vai ter de característico em um carboidrato? A presença de carbono, a presença de hidrogênio e a presença de oxigênio. Os carboidratos também podem ser chamados de açúcares, tá? Hidretos de carbono, tá? Então, glicídios, tá? Então, são informações que eu acho que é importante a gente trazer luz, é importante a gente chamar a atenção. Gostaria mais uma vez de dizer que pra gente o que é que vai ser mais importante? O que é cobrado normalmente nas provas, nos concursos, quando vocês futuramente estiverem fazendo? É entender as pentoses e as hexoses. Então, vamos lá ao que interessa. Então, quando eu pensar nas hexoses, pense assim, tem caráter energético. Pensou em oferta de energia, pensou nas hexoses. E aí a gente tem a frutose, o próprio nome é bem sugestivo, né? Você vai encontrar, né, nas frutas, também a glicose, que não se preocupe, que também você vai encontrar na grande maioria dos vegetais, principalmente em frutos também. Mas a gente vai ter, claro, volta aqui comigo, que daqui a pouquinho a gente vai tentar entender mais sobre isso. Não pense que você encontra majoritariamente, exclusivamente, e não há exceções. Assim, grande maioria dos açúcares ou dos carboidratos são de origem vegetais, mas tem aquelas exceções que podem vir e podem ter origem animal. Então fica essa informação que eu acho que é importante. E a galactose, que é um açúcar que você vai encontrar onde? No leite. Então vamos só chamar a atenção de vocês. Então quando eu pensar nas hexoses, frutose, glicose e galactose, eles são chamados de monossacarídeos, tá? Guarda essa informação. Monossacarídeos, tá? Então não esquece que essa informação é importante. Só que agora a gente vai falar dos oligossacarídeos. Mas qual é o oligossacarídeo que a gente vai falar especificamente? Que é aqueles que são realmente cobrados e que vocês precisam saber são os disacarídeos. Eles são formados a partir de quê? De 2 monossacarídeos. Então, 2 monossacarídeos vão formar os oligossacarídeos. Mas qual tipo de oligossacarídeo? Os disacarídeos, tá? Então, vou pedir para a produção abrir essa imagem. Eita, perdão, gente. Volta aqui comigo. Lembra-se que eu falei que os açúcares, os carboidratos, eles podem ser tanto de caráter energético como de caráter estrutural. Eu não poderia deixar de falar da ribose e da desoxirribose, que são pentoses. Também são monossacarídeos. Então, vou reforçar aqui. São 2 exemplos também de monossacarídeos, só que são chamados de pentose, porque eles têm 5 átomos de carbono. Então, a gente vai ter a ribose, que vocês estão vendo ali, que ela tem uma relação íntima
com o RNA, tá? Que é uma molécula informacional, né? Que tem a ver com o nosso patrimônio genético, tem a ver com as nossas informações. E o DNA, que é a desoxirribose. Então, são açúcares que vocês vão encontrar nos ácidos nucleicos, tanto RNA como DNA. A ribose no RNA e a desoxirribose no DNA. Então, fica essas informações. E a função dessa pentose, a função desse monossacarídeo, desses monossacarídeos, é estrutural. Que estrutura? Que molécula? A molécula do RNA e a molécula do DNA. Peço desculpa a vocês pela minha distração, porque às vezes a emoção é tão grande que a gente termina se distraindo. Mas vamos agora para justamente os oligosacarídeos, especificamente quem é os disacarídeos. Então a gente tem ali, ó, glicose com glicose, ou seja, eu tenho um monossacarídeo se unindo a outro monossacarídeo, formou a maltose. E é engraçado que nessa união é um processo de hidratação, por isso que tem ali mais água, tá? Ali, ó, glicose com frutose, a gente vai ter a sacarose, que normalmente você conhece como açúcar do quê? Açúcar da cana de açúcar. Açúcar que você encontra lá na cozinha da sua casa é feita a partir justamente da glicose com a frutose, a sacarose. O açúcar de cana de açúcar, da beterraba, que é feita a extração e aí vai ficar o açúcar, né? Açúcar de mesa. A maltose tem o malte que produz bebidas, principalmente a cerveja. E tem ali, ó, a lactose, que é feita a partir da glicose com a galactose. Tá? Então, a lactose é o açúcar do leite. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês sobre a lactose. Tem pessoas que têm a chamada intolerância ao leite. Por que essas pessoas têm intolerância ao leite? Porque faltam nelas uma enzima chamada de lactase. Ou seja, as pessoas que não têm a lactase não conseguem quebrar esse açúcar, a lactose. Por isso vai ter às vezes aquele desconforto quando usa o leite que tem lactose. Por isso tem pessoas que têm que consumir leite de origem o quê? De origem vegetal, principalmente de soja, ou leites isentos que não tenham lactose. Agora, deixa eu fazer aqui uma pequena observação. Há uma diferença entre intolerância ao leite e alergia ao leite. Espera aí, tem diferença? Tem. A intolerância ao leite tem a ver com a falta da enzima lactase. Já a intolerância ao leite é que o leite tem uma proteína chamada caseína. Essa proteína é vista como um corpo estranho pelo organismo. Então não é pela falta, mas sim pelo excesso ou por uma resposta imunológica exagerada do organismo, por entender que a proteína do leite é um corpo estranho, ou antígeno, e vai lá e ataca. Então há uma diferença entre intolerância ao leite e alergia ao leite. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Aprofunda. Porque qual é o objetivo dessa aula? Tirar do reino da necessidade para o reino da liberdade. Mas vamos lá. Então, só para reforçar, glicose com glicose, maltose, no malte. Glicose com frutose, sacarose. Você encontra onde? Cana de açúcar, né? O açúcar lá da cozinha. Glicose com galactose, o açúcar do leite. E aí, eu não poderia deixar de falar dos polissacarídeos, né? Que são cadeias gigantes, gigantescas de monossacarídeos, como se fossem verdadeiros vagões de trens, tudo juntinho, ou seja, os monossacarídeos representando esses vagões que vão formar açúcares gigantes, que são chamados de polissacarídeos. Também a gente vai ter aqueles que são de caráter estrutural e aqueles que são de caráter o quê? Energético. De caráter energético, eu tenho um exemplo do amido. O amido encontra onde, gente? Nos vegetais, açúcar de reserva dos vegetais. Tem ali, ó, a celulose, açúcar de reserva também dos vegetais, principalmente formando o quê? Parede celular. Agora, quando eu penso ali, ó, no glicogênio, açúcar de reserva de quem? Dos animais e dos fungos. Isso mesmo que você ouviu. Fungos e animais. E a gente tem a quitina, que é um açúcar de reserva também de quê? No caso, dos artrópodes. Forma o que a gente chama do exoesqueleto dos artrópodes. E também, gente, pasme, a quitina também é comum em alguns grupos de fungos. Fungos que têm parede celular. A parede celular é feita de quê? Quitina. Então são informações que eu acho que é bem relevante, é bem importante você compreender, você entender. Para justamente você ser alguém que tem a capacidade de ter esse olhar crítico, de entender a importância dos carboidratos, a importância dos hidratos de carbono, dos açúcares, como ele faz toda a diferença. É interessante que a quitina, essa molécula, essa estrutura que forma a quitina, também tem nela o nitrogênio. Tá? Não vai ter só apenas a presença, como a gente falou, que majoritariamente quando a gente pensa em carboidrato é pensar em carbono, hidrogênio e oxigênio. No caso da quitina, vai ter essa especificidade
que é bom também a gente trazer luz para esse momento. E aí, para aquele momento que eu sempre gosto de citar, que é muito importante, que é o momento você precisa saber. E aí, quando eu penso em açúcar, é só a gente entender. É engraçado, né, gente? Volta aqui comigo, por favor, produção. É engraçado que toda vez quando a gente remete à ideia de açúcar, e até hoje mesmo, porque está muito na moda as pessoas entenderem o que é um carboidrato, o que é um glicídio, né? O que é essa molécula, como ela tem importância e como ela adoça a nossa vida, a gente sempre geralmente se remete à ideia assim. Pensou em açúcar, pensou em carboidrato, pensou em algo doce. Mas eu quero deixar bem claro para você que nem todo açúcar é doce. Um exemplo disso é a celulose, um exemplo disso é o próprio... É só a gente pensar, se você imaginar que muitos dos açúcares que teriam um caráter mais de fibra, por exemplo, como a própria quitina, ele não vai ter uma característica de ser doce. Então é bom a gente trazer luz para isso. Agora é interessante, eu vou falar aqui de uma molécula que ele não é açúcar, mas o papel dele, a função dele é ser doce, para justamente substituir essa característica organoléptica que o açúcar tanto faz ele ser apreciado, porque todo mundo sabe que o que faz o açúcar ser, além, claro, pelo caráter energético, é essa capacidade que ele tem de ser agradável ao nosso paladar, ser agradável pela questão do sabor, pela questão do gosto. Então, a gente pode citar o exemplo aqui, ó, a descoberta do primeiro adoçante, que foi em que ano? 1879, gente. Ou seja, no século XIX, nos Estados Unidos. Ele é feito a partir da sacarina. Só que tem um problema. Esse açúcar artificial, que vai ter essa característica de, vamos dizer assim, eu vou usar aqui um termo não muito ortodoxo, não o mais correto, mas ele engana o nosso cérebro, dizendo pra gente que a gente está consumindo um açúcar, né? Que na verdade não é açúcar, porque para nossa sensação, como é doce, a gente já se remete à ideia do nosso senso comum, do nosso doxer, que seja doce. Que seja açúcar. E não é. É uma substância que ela, na prática, para quem tem problema de diabetes, para quem tem algum problema de intolerância, de não poder fazer o uso do açúcar convencional, é uma ótima opção. Só que tem um problema. Esse primeiro adoçante, ele foi feito a partir de produtos de origem do petróleo. Então, não preciso dizer para você que a longo, e a médio e a curto prazo, o problema é deletérico, o problema que isso vem e vai causar para a saúde dos usuários. Então a gente vê a importância de encontrar alternativas, a importância de entender que o uso de adoçantes que tem essa substância talvez não seja a melhor opção. Talvez é possível e é interessante encontrar opções muito mais saudáveis. Até, quem sabe, o uso mais regrado, mais controlado e, quem sabe, até mesmo pensar, colocar na balança custo-benefício. É melhor deixar de usar açúcar e usar isso aí, esse adoçante, à base da sacarina, ou não fazer uso de nada. Então, cabe a gente ter essa reflexão, cabe a gente ter esse olhar crítico com relação ao uso de alguns tipos de adoçante, principalmente se tiver na sua composição a sacarina. Fica aí a informação, porque esse ambiente aqui, gente, é um ambiente de gerar essa inquietação, para você sair do reino da necessidade para o reino da liberdade. Dito isso, já vou pedir para a produção abrir a próxima imagem, que é as nossas referências bibliográficas. Perfeito, vou pedir à produção voltar aqui comigo, porque eu gostaria de agradecer ao Adriano aí da produção, pelo empenho, pelo esforço, pela dedicação, como sempre. Faz esse ambiente aqui se tornar mais agradável, faz esse ambiente ser um ambiente que a gente pode dar o nosso melhor. Por quê? Porque a mobilização de energia que a gente tem é para fazer, para quem? Para você, aluno e aluna. E isso também é graças à produção. E claro, eu não posso deixar aqui de registrar, como sempre, a importância da professora Bárbara. Porque com certeza esse ambiente de mediação, de inclusão, esse ambiente que faz com que as pessoas não estejam apenas juntas, mas façam partes, como diria Cervantes, nós não viemos aqui para construir muros, mas sim para construir pontes. É graças, com certeza, ao trabalho dela. Então, agradecer muito e deixar registrado a importância dela para que isso aqui se faça um ambiente de inclusão, porque sem ela esse ambiente com certeza seria muito menor. E graças a ela esse ambiente se torna maior, porque ela alcança, ela media, ela é uma grande cuidadora de pessoas que precisam sim estar inseridas nesse ambiente de transformação social. Dito tudo isso, já vou pedir para a produção, claro, volta aqui comigo de novo, produção. Eu não posso esquecer de você, aluna e aluno, porque tudo isso aqui só tem importância justamente por causa de você.
E aí, pra gente finalizar, fazer... Abre essa imagem aí, por favor, produção. Fui!